Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Uhul. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o belicoso Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz entretenimento com conhecimento! Exatamente, lembrando que esse Top 10 é um oferecimento de você que pode apoiar a Rede Geek em redegeek.com.br/apoio. A partir de R$1 você já colabora com todos os conteúdos da Rede Geek. Todo o dinheiro que vem dos nossos apoiadores é revertido para os conteúdos ou para a cavalaria, você, querido ouvinte. E se você não pode contribuir financeiramente, contribua compartilhando. Se você gosta de um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Mas, seu Tatarkan, qual que é o tema do Top 10 de hoje que eu não entendi? Vamos falar de batalhas campais. Não! Sim, professor Mauri! Batalhas campais! Esse tema que tem tudo a ver com a cavalaria, né? É verdade. Somos um exército de fãs de podcast. O termo militar nos identifica, professor Mauri. Combina muito cavalaria e batalha campal. E é por isso que vamos revisitar aqui a história e selecionamos as batalhas mais marcantes espalhadas por esse mundinho de meu Deus. Em diferentes tempos históricos, de norte a sul, de leste a oeste, o mundo inteiro tretou muito em busca de território, de poder ilimitado. E tem de tudo nas estratégias pra dominar os inimigos: traição, armas secretas, criança na linha de frente. Assim, é pesado, mas é isso aí. Pra essa galera, quando se trata de poder ilimitado e guerra, eles joga sujo mesmo. Ah, mas você tá aí, mas não sei o que é batalha campal. É um campo, um grupo de um lado, um grupo do outro, e o pessoal sai na mão. Sai aquela cena de filme, todo mundo sai correndo falando, cada um de um lado. Aí corta a cena. O quê? É isso aí, por não sei quem! Pelo Tatarkan, pelo professor Mauri! Aí o Mauri fala, comunismo! Aí todo mundo sai correndo assim de um lado pro outro e se encontra no meio assim, isso é uma batalha campal. E como que foi feita essa classificação, seu Tato? A classificação foi feita com base na importância histórica da batalha. Então, quanto mais importante for a batalha, o seu resultado mais alto fica na nossa lista. E antes de começarmos, quero fazer aqui algumas menções. A gente não chama de menção honrosa, né? Mas é difícil falar de batalha e falar de menção honrosa. Então vamos falar só de menções. A gente tem a Batalha de Wuhan, na China, né? Wuhan é literalmente essa Wuhan que você conhece, ouviu falar por causa do coronavírus. Teve uma batalha lá gigante com o exército japonês. Teve mais de 400 mil mortes. Cara, foi nada menos do que 1 milhão de homens para defender a cidade de Wuhan. 1 milhão de soldados. Também temos que citar aqui a Batalha de Huai, que obviamente pelo nome também é na China. Também é na China, que ocorreu em 1948. E aí a treta foi entre o Exército da Libertação Popular de Mao Tse-tung e o Exército Nacionalista do Chiang Kai-shek. E honestamente, a história chinesa e a Guerra Civil Chinesa é uma parada extremamente interessante. Só quero dizer que os comunistas que se deram bem nessa mais ou menos, mas também é uma, obviamente por ser uma batalha, é uma batalha horrível e foi um massacre de mais de 800 mil soldados. Também precisamos citar aqui a batalha de Culloden entre os ingleses e os Highlanders. E aí você fala assim, mas eles são imortais, só pode haver. Não é Highlander igual do filme, é Highlander da Escócia, né? Os Highlanders das Terras Altas da Escócia, em 1746, que é considerada uma das batalhas campais mais brutais do Reino Unido. Porque os caras da Inglaterra tinham canhão, artilharia, exército. E os outros eram faca, Jacobita, né, tinha
faca, espada e escudo. Aí é difícil. Aí então, é assim, difícil. é tenso. Não faltam batalhas na nossa história, na história da humanidade. E, obviamente, a gente vai falar sobre a perspectiva de curiosidade histórica. Então faça a sua lista e começou o Top 10. Na 10ª colocação, abrir o Top 10, a Batalha de Kalinga, no território indiano. Kalinga? É, seu Tatarkan, estamos falando sim da Batalha de Kalinga, naquela em que morreram 300 mil soldados. Caramba, uma batalha, 300 mil pessoas. É como se você pegasse, por exemplo, uma cidade tipo Suzano, no interior de São Paulo. É separado aleatoriamente pelo número de pessoas, tá? É isso aí, 300 mil pessoas morreram. É uma cidade inteira que morreu nessa batalha. A Batalha de Kalinga aconteceu no ano 261 a.C. Foi uma guerra travada entre o Império Maurya... Quê? É Maurya, não Mauri. E a República Kalinga, nas proximidades do rio Daya. E foi mais ou menos assim, né? O meu império, não, tô brincando. O Império Maurya enviou nada menos que 400 mil soldados para invadir Kalinga, que tinha apenas 63 mil soldados defendendo ali bravamente o seu território. E, obviamente, eles sucumbiram à ofensiva das centenas de milhares de Maurya. O Império acabou levando a melhor e conseguiu incorporar Kalinga à extensão do seu território. Diz a lenda que o rio Daya ficou manchado de sangue dos 300 mil homens mortos caídos em suas margens. E a imagem que as pessoas da região tiveram foi um rio de sangue, literalmente. Essa batalha é tão importante que ela aparece em diversas listas de batalhas que aconteceram antes de Cristo e então, obviamente, ela tem que estar na nossa também. 9ª colocação, a Batalha de Seosu, na Coreia. Bela pronúncia, Tato. Eu não sei se foi uma boa pronúncia. Não, mas foi bonita. Eu falo muito pouco coreano, eu falo só Koma e Moa. E Samsung. Isso aí. E LG. E LG, exatamente. A Batalha de Seosu foi no início do século VII, quando os exércitos coreanos e chineses se enfrentaram em batalhas brutais. Nessa batalha, cerca de 305 mil chineses da dinastia Sui foram enviados para o território coreano, que na época ainda era unificado. Não tinha Coreia do Norte, não tinha Coreia do Sul, né? Era tudo Coreia. E a batalha aconteceu porque os chineses queriam dominar Goguryeo, A capital da Coreia. mas isso com uma super desvantagem. O exército coreano possuía só 10 mil homens para defender a cidade. Mas eles tinham uma coisa a seu favor, tá? Eles tinham inteligência, eles usaram a cabeça. O plano foi o seguinte: os coreanos sabiam que os chineses precisariam atravessar o rio Seosu, que levava à capital coreana. E eles sabiam também que o exército chinês ia levar um bom tempo até chegar em seu território. Então, a toque de caixa, eles conseguiram construir uma barragem no rio. E aí? Com a barragem pronta, os coreanos só precisaram esperar. Quando o exército chinês chegou aonde antes estava o grande rio Seosu, os coreanos aguardaram até toda a cavalaria entrar no caminho destinado ao rio. E então foi só abrir a barragem. A água veio com tudo e varreu o que viu pela frente. Cerca de 300 mil chineses morreram numa tacada só por afogamento. Os poucos que sobreviveram foram, obviamente, massacrados pela cavalaria coreana. É para tirar o chapéu para a ideia dos caras, um ponto estratégico nessa batalha. Até por isso que essa batalha entra no nosso top 10 para mostrar que a estratégia e a inteligência pode vencer a força bruta. Com certeza tem alguma frase da Arte da Guerra que parece isso que você falou, Mauri. Mas vai ser algo tipo, a tartaruga e a espada. Na 8ª colocação, o Cerco de Jerusalém. A gente sabe que se tem um lugar que os seres humanos gostam de tretar, é lugar considerado sagrado. Ah, meu Deus do céu. Se é considerado sagrado, tem mais treta. É isso aí, a cidade de Jerusalém foi palco de milhares de mortos 70 anos depois que Cristo partiu, né?
Pelo menos é o que diz a lenda. Durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, Jerusalém sofreu um cerco realizado pelo exército romano. Os 70 mil romanos enviados para a batalha lutaram sem nenhuma dificuldade contra os 40 mil combatentes defensores. Nossa! Sem um comando militar estratégico, os soldados judeus foram totalmente dizimados. Mas apesar de 40 mil mortes ser um número pequeno, né? Se a gente comparar, obviamente, com as outras batalhas que a gente tá citando aqui no top 10, né? Sim, justamente. A batalha entre judeus e romanos resultou na destruição total de Jerusalém. Só o Muro das Lamentações ficou em pé. Além disso, a Primeira Guerra Judaico-Romana foi muito violenta para as pessoas da região. Nos 7 anos da sua duração, a guerra foi responsável pela morte de 1 milhão de civis. Foi uma batalha que levou à morte 1 milhão de pessoas, só algumas décadas depois de Jesus ter passado pela região com sua mensagem de paz, e toda essa ironia merece o 8º lugar na lista. 7. Na 7ª colocação, vamos com a Batalha de Digigori. Digigori, boy, boy. Vem dançar comigo. Digigori. Digigori. Não. Esse é meu amigo. No dia 12 de agosto de 1121, 500 mil soldados do grande império seljúcida invadiram o reino da Geórgia. O território era estratégico, mais ou menos entre a Rússia e a Turquia, e o império seljúcida queria abocanhar o reino para eles. Esse território aqui é bom, a passagem dele é boa, a vista é bonita, eu quero ele para mim. David IV, o rei da Geórgia, estava pronto para impedir a invasão. O problema é que ele só tinha 56 mil soldados para enviar ao combate. Seljúcida tinha 500 mil soldados. A vitória da Geórgia seria praticamente impossível. Mas rei Davi teve uma ideia. Ele pediu pro comandante muçulmano: vem aqui pra minha tenda, traz a sua liderança e vamos bater um papo aí pra se acertar. Vamos ter uma conversinha. Vamos ter uma conversinha aí, vamos fazer um parlay, que nem falava lá no Piratas do Caribe, né? Não demorou muito pros caras perceberem a armadilha. Os georgianos cercaram os líderes muçulmanos, fizeram um massacre ali na tenda do rei mesmo. E aí, sem liderança, incapaz de negociar uma defesa, os soldados do Império Seljúcida sucumbiram no monte Digigori. Digigori, no campo de batalha que tava rolando a treta lá. Muito bom. Sandy Jr. ficaria orgulhoso da gente. Não, e é isso aí. Os 56 mil soldados georgianos mataram cerca de 350 mil soldados do Império e ainda conseguiram capturar praticamente todos os outros muçulmanos que restaram. A Batalha de Digigori começou com uma negociação, só que não, né? Na verdade, foi uma trégua bem no estilo de Casamento Vermelho. Game of Thrones foi outro nível. O bagulho é louco. Só porque parece Game of Thrones já pode aparecer na nossa lista, né? E aí, obviamente, porque tem esse nível, Game of Thrones tá no top 10, né? Não pode faltar. É do grego estratégia. Do grego estratégia. 6. Na 6ª colocação, o cerco de Tenochtitlan, no México. A gente tava muito eurocêntrico, Mauro. Agora a gente vem aqui pras Américas e dá um saltinho no tempo pra poder encaixar também. É isso aí. Vamos para o ano de 1521, onde hoje é a cidade do México. Os espanhóis chegaram na região e encontraram o gigante Império Azteca conduzindo tudo. Em pouco mais de 20 anos, os europeus conseguiram aliados na região que foram dominando até que finalmente executaram um plano para fazer um cerco em Tenochtitlan. Pouco mais de 1.000 soldados espanhóis e 100 mil nativos chegaram até a principal cidade do Império Azteca. As batalhas na cidade foram brutais. Os aztecas até conseguiram matar muitos dos espanhóis que chegaram pelas embarcações, mas eles não resistiram aos bloqueios de água e alimentos interceptados pelos europeus.
Além disso, infecções de varíola trazidas pelos espanhóis foram determinantes para adoecer os astecas, enfraquecê-los e decidir de uma vez o lado vencedor. Pra vocês terem uma ideia, estima-se que ao final do cerco, 860 espanhóis e 20 mil indo-americanos aliados tenham morrido. Então, só para deixar claro, são 860 espanhóis ao todo e 20 mil indo-americanos. Do outro lado, 200 mil astecas, guerreiros e civis foram mortos. 200 mil. Cara, não tinha como ficar de fora essa batalha que mudou o destino do continente americano. Como que seria a América se os astecas tivessem ganhado a guerra? Será que pela tecnologia, o avanço tecnológico dos astecas, Mauri, também ia ter um muro para impedir de chegar da Europa? Ninguém da Europa pode entrar nas Américas, Mauri? Ah, pelo menos com visto ia precisar. 5. Na quinta colocação, vamos com a Batalha de Chancellorsville. Chancellorsville? Bonito esse nome. Chancellorsville. Nos 3 primeiros dias de maio de 1863, 195 mil pessoas, consegue imaginar, 195 mil pessoas participando de uma batalha na Virgínia. É muita coisa. No centro da Guerra Civil Norte-Americana, 134 mil combatentes dos estados do norte lutaram contra 61 mil separatistas do sul, naquela que é considerada a maior batalha do continente americano em número de participantes. Em termos de morte, meio que empatou o negócio ali, né? Nós tivemos aí quase 3.200 no total. Mas os confederados do sul acabaram levando a melhor. Eles feriram mais e capturaram mais soldados da União do Norte, cerca de 15 mil. Na batalha, ainda que tivessem em menor quantidade, os sulistas escravocratas venceram. E venceram a batalha, mas não venceram a guerra. No final do conflito, os combatentes do norte levaram a melhor. E se você curte a Guerra Civil Norte-Americana, né, deve estar se perguntando por que a gente não escolheu a Batalha de Gettysburg. Gettysburg aconteceu na Pensilvânia 2 meses depois da Batalha de Chancellorsville. E teve mais mortos, né? Foram 23 mil mortos. Mas Chancellorsville foi maior em número de participantes. Além disso, a nossa batalha aqui escolhida acendeu a pólvora para que a batalha mais mortal da Guerra Civil Norte-Americana pudesse acontecer. Fala-se muito mais, óbvio, de Gettysburg, mas Chancellorsville tem esse peso histórico e por isso ela tá nessa lista. 4. Quarta colocação, a Batalha do Somme. Primeira Guerra Mundial. Plim, plim, 1º de julho de 1916. plim, plim. É tenso, a gente tenta deixar mais leve. Na Guerra das Trincheiras, a ofensiva anglo-francesa resolveu dar um passo adiante na região do rio Somme, no nordeste da França. A ideia era avançar sobre as trincheiras alemãs. No modo desespero mesmo, sair correndo, pular as trincheiras inimigas e sair correndo. Mas os alemães estavam preparados, seu Tatarkan. Eles conseguiram metralhadora carregada até a boca. Os caras estavam realmente preparados. Pouco tempo depois de saírem correndo de suas valas, ingleses e franceses foram alvejados. Sob o fogo de metralhadoras, era praticamente impossível escapar. Os poucos que conseguiram avançar acabaram ficando presos entre arames farpados e, obviamente, foram mortos logo em seguida, né? Estima-se que já no primeiro dia de batalha, 57 mil soldados ingleses e franceses foram mortos. Pouquíssimas tropas conseguiram chegar às linhas inimigas. 3 meses depois, quando a batalha finalmente chegou ao fim, o número de baixas foi de 600 mil aliados e 465 mil alemães. Mais de 1 milhão de seres humanos. 1/3 do total dos soldados morreram. Essa foi a batalha mais sangrenta da Guerra das Trincheiras. E é por isso, óbvio, que tá aqui na lista do nosso Top 10. 3. Terceira colocação,
com a Batalha do Tuiuti. Aqui no Tatuapé, não é? Rua Tuiuti ali? Não, professor Mauri, a Batalha do Tuiuti foi sim a mais sangrenta de toda a história da América Latina. Foram 55 mil soldados guerreando em 24 de maio de 1866 em Tuiuti, no Paraguai. Cerca de 32 mil homens da Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, avançaram território paraguai adentro quando foram encurralados por 24 mil soldados do país vizinho. Eles estavam em menor quantidade, mas eles conheciam o território. Os paraguaios começaram com tudo, mas nas 5 horas de batalha, a diferença numérica da Tríplice Aliança pesou. Entre os 7 mil mortos na batalha, mais de 6 mil foram paraguaios. E em pouco tempo, sem mais homens para lutar, o comando paraguaio colocou os meninos de até 8 anos na frente das batalhas que se seguiram. 8 anos. É, cara, é tenso pensar que a Guerra do Paraguai levou brasileiros a lutarem contra crianças, cara. De um país vizinho. Não, é bizarro isso, é bizarro. E é uma guerra que, infelizmente, a gente estuda pouco, né? A gente costuma falar pouco, a gente conhece pouco sobre a Guerra do Paraguai. E a Batalha do Tuiuti foi grande, aconteceu por aqui, e a gente aposta que você não tinha ouvido falar sobre ela, e é por isso que ela tá no 3º lugar desse top 10. Uma batalha horrível da história da humanidade, que faz parte da história do nosso país, e que a gente precisa conhecer um pouquinho mais. 2. Na segunda colocação, a Batalha de Hue, no Vietnã. É impressionante como tem algumas trilhas sonoras, né? Que você associa na hora. Você falou Vietnã, na minha cabeça já veio... Fortnite Sun. Ah, boa. Eu achei que era Engenheiros do Havaí. É isso, exatamente. Engenheiros do Havaí, trilha sonora de Guerra do Vietnã. Entre janeiro e março de 1968, 2.500 fuzileiros navais norte-americanos e os soldados das tropas do Vietnã do Sul lutaram contra 10 mil soldados norte-vietnamitas e Vietcongs. A batalha pela conquista de Hue, ex-capital imperial do Vietnã, durou mais de um mês. Os norte-americanos e os sul-vietnamitas conseguiram ocupar a cidade, mas ao custo de 12.300 mortes de soldados de ambos os lados e 5.600 vítimas civis. A Guerra do Vietnã foi extremamente marcante porque foi a primeira guerra transmitida pela TV. E as imagens terríveis do conflito estão presentes no nosso imaginário, que foi difícil não colocar sua maior batalha no segundo lugar desse top 10. A gente tem referência nos filmes, nos livros, em diversas obras de ficção. E acho que até isso contribuiu, junto com o movimento hippie da época, né? O movimento de pacificação também, né? Houve uma pressão popular para o fim da Guerra do Vietnã porque ela foi transmitida pela televisão. Recapitulando. Você que está chocado no meio de tantas batalhas históricas que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, a Batalha de Kalinga no território indiano com 300 mil mortes. 9. Na 9ª colocação, a Batalha de Seosu na Coreia. A batalha inteligente. Os coreanos utilizando a barragem para vencer o exército chinês. 8. Na 8ª colocação, o Cerco de Jerusalém. Essa região é sempre bem complicada. Bem treteira. 7. Na 7ª colocação, a Batalha de Tigre, com o rei da Geórgia fazendo um casamento vermelho na vida real. 6. Na 6ª colocação, o Cerco de Tenochtitlan, no México. A Batalha Azteca. 5. Na 5ª colocação, a Batalha de Chancellorsville, na Guerra Civil Norte-Americana. 4. Na 4ª colocação, a Batalha do Somme. uma batalha marcante de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. 3. Na 3ª colocação, a Batalha do Tuiuti, que todo brasileiro deveria estudar. 2. Na 2ª colocação, a Batalha de Hue, no Vietnã.
com a Primeira Guerra transmitida pela televisão. E na primeira colocação desse Top 10, vamos com a Batalha de Stalingrado. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Não tinha como. A maior batalha da Segunda Guerra Mundial começou no final de 1942 com uma série de ataques aéreos que deixou Stalingrado em ruínas. Em novembro, usando o inverno russo a seu favor, o Exército Vermelho conseguiu cercar os invasores e começou a virar o jogo. Hitler insistiu em manter o exército, impediu que eles recuassem e, obviamente, isso foi um erro gravíssimo. Fragilizados pelo inverno russo de 30 graus negativos, os alemães tombaram aos milhares frente aos soviéticos. Em fevereiro de 1943, 6 meses depois da ofensiva nazista, a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, deixando cerca de 1,5 milhão de mortos. E aí, depois de Stalingrado, os soviéticos organizaram uma investida contra Hitler em Berlim, contando, óbvio, com o esforço das tropas aliadas e chegando ao fim a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que a Batalha de Stalingrado tá no nosso topo. Foi ela quem ajudou a botar um ponto final nos conflitos mais terríveis da história da humanidade. Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni e Lilian Martins. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.